Eu sempre fui cético. Cresci em uma pequena cidade no interior, onde todos se conheciam e as histórias de terror pareciam apenas lendas. Nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em fantasmas ou coisas sobrenaturais. Até aquela noite. Era uma sexta-feira fria de outono, e eu, junto com alguns amigos, decidimos fazer uma pequena viagem para a casa de campo de um conhecido. A casa estava em uma região remota, isolada, a alguns quilômetros da cidade mais próxima. O tipo de lugar que parecia perfeito para escapar da rotina, sem pressa e sem pressões. Chegamos ao local já no fim da tarde, quando o sol começava a se pôr. A casa era antiga, um casarão de 2 andares com uma arquitetura peculiar. Havia algo de estranho nela, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Talvez fosse o fato de ela estar cercada por uma densa floresta que parecia quase fechar o lugar para o resto do mundo. Ou talvez fosse a maneira como o vento batia nas janelas de vidro, emitindo um som que soava quase como sussurros. Ainda assim, era o lugar perfeito para relaxar. Com os amigos, a ideia de curtir o fim de semana em meio à natureza parecia atraente. Logo nos acomodamos. O jantar foi simples, mas agradável. Rimos, conversamos e a noite passou. Até que algo estranho aconteceu. Era por volta das 11 horas da noite, quando o clima no casarão mudou de repente. Eu estava no andar superior, tentando relaxar no quarto, quando ouvi passos vindos do corredor. No começo, achei que fosse um dos meus amigos, mas o som estava muito forte e ritmado. Parecia que alguém estava caminhando de um lado para o outro, sem parar, de forma frenética. Fui até a porta e olhei pelo corredor, mas estava vazio. O som continuava, mas vinha do andar de baixo. Desci as escadas com cautela, meu coração batendo mais rápido. A casa estava estranhamente silenciosa agora. Não havia mais risadas, nem conversa. Só aquele som abafado de passos rápidos que me deixavam tenso a cada segundo. Ao chegar no andar inferior, percebi algo que nunca vou esquecer. A porta da sala de estar estava aberta, e dentro dela, uma luz fraca se acendia e apagava. Não era uma lâmpada comum, mas uma vela. E a vela se movia sozinha, como se estivesse sendo carregada por uma mão invisível. Eu estava paralisado. Algo estava definitivamente errado. Meu primeiro impulso foi voltar para o andar de cima e acordar os outros. Mas antes que eu pudesse dar um passo, a porta da sala se fechou com um estrondo tão forte que quase caí para trás. O som dos passos parou. Tudo ficou em silêncio novamente. Fui até a porta e tentei abrir, mas estava trancada por dentro, o que me fez ter ainda mais medo. Olhei pela janela, na esperança de ver algo familiar, mas o que vi foi a escuridão da floresta, densa e intransponível. Foi quando ouvi um suspiro atrás de mim. Um suspiro longo, quase como um gemido. Girei rapidamente e vi uma figura no fundo do corredor. Ela estava em pé, imóvel, com a cabeça abaixada como se estivesse me observando. Não consegui distinguir detalhes, mas podia ver claramente a silhueta de alguém, ou algo. Fiquei paralisado. Minha mente não conseguia processar o que estava acontecendo. Eu sabia que não estava sozinho, mas por um momento, minha mente queria me convencer de que era apenas o medo tomando conta. Mas aquele ser, ou seja lá o que fosse, se moveu na direção oposta, sumindo na escuridão. Corri para os quartos, despertei os outros e todos estavam apavorados. Eles não haviam ouvido nada, mas quando vi a expressão no rosto de cada um deles, soube que não estávamos mais sozinhos. Havia algo naquela casa, algo que nunca deveríamos ter conhecido. O resto da noite foi um tormento. Nada de normal aconteceu, mas a sensação de que algo estava nos observando, esperando, ficou inalterada. Durante a madrugada, ouvi sussurros vindo do andar de baixo, embora ninguém estivesse lá. Um a um, fomos ficando cada vez mais exaustos, sem saber se o que víamos era real ou apenas fruto da nossa mente. Na manhã seguinte, a casa parecia completamente normal. O sol iluminava o lugar e tudo parecia voltar ao seu devido lugar. Mas o que nos aconteceu à noite nunca foi explicado. Voltamos para a cidade, mas algo dentro de mim mudou. O medo ainda me perseguia. Hoje, depois de tantos anos, ainda lembro daquelas horas de terror. Às vezes, em noites escuras, ainda ouço os mesmos sussurros no fundo da minha mente. Nunca mais voltei àquela casa.
e a cada vez que passo por ela, uma sensação de arrepio me invade. Porque no fundo, sei que aquilo que experimentamos naquela noite não era apenas uma ilusão. Algo escuro e terrível estava lá, e ainda está. Hoje, a casa está abandonada. Os moradores da cidade me dizem que, de vez em quando, veem luzes piscando nas janelas, mas ninguém se atreve a entrar. E eu? Bem, eu nunca esquecerei. Não só o que vi, mas o que senti. Algo que, até hoje, continua me assombrando. Se você está gostando, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora vamos para o próximo relato. Nunca acreditei em histórias de terror, até que eu vivenciei uma experiência que mudou minha vida para sempre. Cresci em uma cidade pequena, cercada por histórias do além e lendas sobre lugares proibidos. Como sempre fui uma pessoa racional, sempre ignorei essas histórias e achava que eram apenas invenções para assustar crianças. Foi em uma noite de verão que tudo mudou. Eu trabalhava em uma empresa de turismo e minha rotina era bem tranquila. Um dia, um cliente apareceu na nossa agência perguntando sobre um refúgio isolado em uma área de montanhas a algumas horas da cidade. Ele disse que havia sido indicado por um amigo, mas o que chamou minha atenção foi a descrição vaga do local. Ninguém sabia ao certo de onde se tratava, mas ele estava tão determinado em ir que resolvi ajudar. Pesquisei em mapas antigos e encontrei um pequeno vilarejo onde as pessoas diziam ter visto algo peculiar acontecendo por lá. Havia uma casa, no topo de uma montanha, que estava desabitada há mais de 30 anos. O local era conhecido entre os habitantes da cidade, mas ninguém se atrevia a ir até lá. Para quem não conhece a história, o lugar era famoso por ser considerado amaldiçoado. Nenhum morador da região falava abertamente sobre isso, mas todo mundo sabia que algo de muito errado acontecia por ali. Certo dia, eu e meu cliente decidimos embarcar nessa jornada. Em uma manhã sem nuvens, pegamos o carro e fomos subindo as estradas de terra, por entre árvores espessas e campos silenciosos. O céu estava limpo, o vento suave, mas algo no ar parecia tenso. Eu sentia um aperto no peito, mas não queria demonstrar fraqueza. Afinal, eu estava ali para ajudar alguém, e nada mais. Conforme nos aproximávamos da casa, uma sensação desconfortável se apoderava de mim. A construção parecia estar em pé por puro milagre. O telhado quebrado, as janelas sujas e a porta de madeira, envelhecida pelo tempo, rangeu quando a empurrei. A casa parecia ter sido esquecida por décadas. Havia móveis quebrados, livros empoeirados e o cheiro de mofo tomava conta de tudo. Era como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Meu cliente estava visivelmente fascinado, mas eu, por dentro, sentia um arrepio crescente na espinha. Aquela casa não era um lugar para se explorar. Ele insistiu para que entrássemos mais fundo e eu, um tanto receosa, acabei cedendo. As escadas rangiam sob nossos pés e o chão parecia ceder a cada passo. Chegamos a um cômodo ao fundo da casa, onde uma enorme lareira estava coberta por uma camada de cinzas. No centro da sala, havia um grande espelho, emoldurado de forma esquisita, como se fosse um artefato de outro tempo. E então, a atmosfera ficou ainda mais estranha. Eu poderia jurar que o espelho refletia algo diferente. Não era o nosso reflexo, mas uma imagem sombria e distorcida. O ambiente se tornou frio e o silêncio tomou conta do lugar. Eu olhei para o cliente e ele estava visivelmente alterado, seus olhos fixos no espelho. Eu então ouvi um sussurro, baixo e quase imperceptível, vindo de dentro do espelho. No começo pensei que fosse minha imaginação, mas logo o sussurro ficou mais alto. Era como se alguém estivesse tentando se comunicar, mas eu não conseguia entender. Antes que eu pudesse reagir, o cliente começou a rir, uma risada maníaca que ecoou pela casa vazia. Ele olhou para mim, mas seus olhos estavam vazios, sem brilho, como se ele não fosse mais a mesma pessoa. Ele falou, mas sua voz estava distorcida, como se não fosse dele. Você não deveria ter vindo aqui. Agora você nunca vai sair. Ele disse, e antes que eu pudesse dar um passo, ele se virou e correu em direção ao espelho, como se fosse atraído por uma força invisível. Eu corri atrás dele, mas algo estava errado. Eu estava presa ali, como se a casa estivesse me engolindo. As portas se fechavam sozinhas,
Os quadros nas paredes tremiam e uma pressão crescente me impedia de me mover. Eu tentava gritar, mas minha voz falhava e tudo o que eu ouvia era o som das minhas próprias batidas cardíacas, ecoando como um tambor de guerra. Quando finalmente consegui alcançar o espelho, tudo ao meu redor se distorceu. O reflexo que vi não era mais o meu, mas uma figura sombria e vaga que me observava. Era como se o espelho estivesse tomando minha alma. O medo tomou conta de mim e, sem saber o que fazer, corri pela casa, procurando uma saída. Mas a casa estava viva de alguma forma. As paredes se fechavam, o ar ficava mais denso e a sensação de que algo invisível estava me perseguindo só aumentava. Eu não sabia o que fazer. Tudo o que eu sabia era que eu tinha que sair dali. Mas quanto mais tentava, mais a casa parecia se fechar sobre mim. Eu perdi a noção do tempo. A noite chegou, mas eu não sabia mais como sair. Não havia mais luz, só escuridão e o som do meu próprio medo. Eu não sabia quanto tempo passei naquela casa, mas a sensação de que estava sendo vigiada nunca me deixou. Finalmente, quando eu já estava à beira da loucura, uma força invisível me puxou para fora da casa. Eu caí no chão, em meio à floresta, respirando com dificuldade, como se tivesse sido libertada de uma prisão. Olhei para trás e a casa estava lá, intacta, mas algo havia mudado. Eu sabia que nunca mais seria a mesma pessoa. Eu não sei o que aconteceu com o cliente. Nunca mais o vi e não sei o que ele se tornou. Mas o que vivi naquela noite me mudou para sempre. Quando voltei à cidade, nunca contei a ninguém o que aconteceu. Não tinha explicação para aquilo. Somente uma certeza. Aquela casa não era um refúgio, mas uma armadilha. Uma armadilha para quem ousasse entrar. Eu nunca mais voltei àquela região. E até hoje, sempre que passo por ali, sinto os olhos da casa me observando. O que quer que esteja lá dentro ainda me persegue. E eu sei que nunca estarei realmente livre dela. Eu sempre fui cético quando se tratava de lendas e histórias sobre o sobrenatural. Cresci em uma pequena cidade do interior, onde todos conheciam todos e a vida seguia tranquila, sem grandes eventos ou acontecimentos excêntricos. Os mais velhos sempre falavam sobre a floresta nos arredores da cidade, alertando os mais jovens para que nunca se aproximassem dela após o anoitecer. Diziam que algo habitava as sombras das árvores, algo que caçava os incautos. Mas eu, como muitos outros jovens, achava que tudo não passava de folclore local, inventado para assustar as crianças e manter os adultos ocupados com suas tradições. Certo dia, enquanto trabalhava na fazenda de um amigo, algo aconteceu que mudaria minha visão para sempre. Estávamos fazendo o serviço de rotina, cortando lenha perto da floresta, quando uma tempestade se aproximou. Eu e meu amigo corremos para procurar abrigo, mas a chuva caiu com força total, nos obrigando a ficar dentro de um pequeno abrigo improvisado. Era um local simples, construído com tábuas de madeira e coberto com folhas, mas naquele momento foi o único refúgio que tivemos. A tempestade se intensificou e a noite chegou mais rápido do que esperávamos. O vento uivava, fazendo o som das árvores se transformar em algo grotesco. Tentamos nos distrair, mas o ambiente estava pesado, como se algo estivesse nos observando. Foi quando comecei a ouvir o sussurro. Primeiro, achei que fosse o som do vento, mas logo percebi que vinha da direção da floresta. Era uma voz suave, como se alguém estivesse chamando meu nome. Lucas. Soava baixinho, mas o suficiente para me deixar inquieto. Meu amigo, também percebendo algo estranho, me perguntou se eu tinha ouvido. A resposta foi óbvia, mas eu não queria admitir o medo que começava a tomar conta de mim. Tentamos racionalizar a situação, mas a sensação de que algo estava se aproximando de nós era inegável. A voz voltou, mais alta, mais insistente. Agora não era mais só um sussurro, era quase como se alguém estivesse tentando nos atrair para a floresta. Eu me levantei para investigar, mas meu amigo me segurou firmemente. Não vá lá, Lucas. Não escute isso. Eles dizem que essa voz nunca mais te deixa voltar. Eu olhei nos olhos dele e pela primeira vez vi um medo genuíno. Ele não estava brincando, não estava exagerando. Algo estava realmente errado. Mas a curiosidade falou mais alto.
Saí do abrigo, mesmo com o vento forte e a chuva torrencial, e comecei a caminhar em direção ao som. A cada passo, a voz parecia mais clara, como se estivesse mais próxima. Eu não sabia o que me motivava a continuar. Talvez fosse a ideia de que finalmente encontraria alguma explicação racional, mas uma parte de mim já sabia que estava indo na direção errada. A floresta estava densa, e quanto mais eu avançava, mais difícil era enxergar. A névoa que se formava com a chuva encobria tudo ao meu redor, mas então eu vi algo. Entre as árvores, a figura de uma mulher. Sua silhueta era vaga, mas seus olhos, eles brilhavam como duas lanternas em meio à escuridão. Ela estava parada, imóvel, e eu soube imediatamente que não era humana. O pavor tomou conta de mim, e uma sensação de congelamento percorreu minha espinha. Lucas, venha, eu te conheço. A voz vinha dela, mas parecia ser apenas uma das muitas vozes ao redor. Eu mal consegui reagir. Antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, uma mão fria agarrou meu braço. Eu me virei para ver quem era, mas o que vi não era meu amigo. Era outra pessoa, outra coisa. Uma criatura alta com pele esquelética, olhos vazios e uma boca que parecia estar sempre aberta, como se tivesse sido rasgada por algo que não deveria existir. O som que fazia não era um grito, mas um suspiro baixo, como se estivesse respirando sobre meu pescoço. O pânico tomou conta de mim. Eu tentei gritar, mas minha voz parecia ter sido arrancada de dentro. Olhei para os lados tentando encontrar uma saída, mas tudo ao meu redor estava distorcido, como se a própria floresta estivesse se fechando contra mim. O ser continuava a me segurar, seus dedos longos e gelados pressionando minha carne. Eu não sabia o que fazer. A floresta nunca vai te deixar, sussurrou a voz. Você é nosso agora. Então, uma rajada de vento passou por mim e a figura desapareceu. A neblina se dissipou um pouco, mas quando olhei para o lugar onde a criatura estava, nada mais restava além das árvores vazias. Corri de volta para o abrigo, meu coração batendo forte, e quando cheguei lá, encontrei meu amigo inconsciente no chão, como se tivesse desmaiado. Não demorou muito para que ele acordasse, mas quando abriu os olhos, ele não me reconheceu. Estava diferente. Ele olhou para mim e suas palavras, embora claras, estavam cheias de uma estranheza. Você não deveria ter voltado. Nos dias seguintes, ele não lembrava de nada, mas eu sabia o que tinha acontecido. A floresta não era apenas uma floresta. Era um lugar onde algo se escondia, algo que não pertence ao mundo dos vivos. E a voz que ouvi, aquele sussurro, eu soube de algum modo que ela havia me marcado para sempre. Nunca mais voltei àquela floresta. O que quer que tenha acontecido naquele lugar não foi humano. E até hoje, toda vez que passo perto daquela região, a sensação de que estou sendo observado não me abandona. Algo está esperando, nas sombras, para aqueles que ousam voltar. E a voz, aquela voz, ainda sussurra na minha mente. Eu sempre fui fascinado por lugares abandonados. Desde que eu era pequeno, adorava explorar velhos prédios, casas e igrejas que estavam fora de uso. Algo no silêncio e na poeira daqueles lugares me atraía, como se eles guardassem segredos esquecidos pelo tempo. Mas há uma casa no fim da minha rua que nunca tive coragem de explorar, até o dia que tomei uma decisão impulsiva e acabei me arrependendo profundamente. Era uma casa antiga, de 2 andares, com a pintura da fachada já desbotada e as janelas quebradas, envolta por um jardim que um dia já deve ter sido bonito, mas agora era uma selva de mato e arbustos selvagens. As pessoas diziam que a casa estava abandonada há anos, que ninguém vivia lá desde o falecimento dos antigos donos. Um casal idoso que havia desaparecido sem deixar vestígios. Eu sempre ouvia histórias sobre a casa, desde que me mudei para o bairro, mas nada que me fizesse acreditar em qualquer coisa sobrenatural. Mas algo naquele dia me fez querer ir lá. Eu estava com meus amigos e, por algum motivo, todos estavam convencidos de que seria uma boa ideia explorar a casa à noite. A ideia de enfrentar o medo e testar a coragem era tentadora demais. Entramos pela porta dos fundos, que estava entreaberta.
O interior da casa estava tão silencioso quanto a morte. O ar estava denso, como se a própria casa estivesse esperando por algo. A madeira rangia sob nossos pés enquanto andávamos pelos corredores, iluminados apenas pelas lanternas que trouxemos. Subimos para o segundo andar e foi quando algo estranho aconteceu. Uma das lanternas piscou e apagou sozinha, e o som da casa, antes silencioso, começou a parecer diferente, mais profundo, mais grave. Foi então que ouvimos algo, um sussurro abafado, como se alguém estivesse tentando nos chamar, mas as palavras estavam em um idioma estranho. Nosso grupo se reuniu e começou a procurar de onde vinha o som, mas não havia ninguém. As paredes estavam vazias e cobertas por musgo e mofo. A temperatura caiu drasticamente e o medo começou a se espalhar entre nós, como uma presença palpável. Descemos para o térreo e encontramos uma sala que parecia estar em melhores condições do que o resto da casa. Havia uma velha cadeira de balanço no canto e uma mesa com fotos antigas espalhadas sobre ela. O que mais chamou a nossa atenção foi uma grande porta de madeira trancada com correntes. Olhei para os meus amigos que estavam hesitantes, mas eles acabaram me seguindo. Com algum esforço, consegui remover as correntes e abrir a porta. O que encontrei além dela, eu nunca vou esquecer. A sala estava decorada de maneira peculiar. Havia velas acesas, mas não estavam derretendo, e o cheiro do ar estava pesado, como se algo estivesse em decomposição. Ao centro da sala, havia uma grande cadeira de madeira, e na cadeira, um homem estava sentado, olhando fixamente para o nada. Ele parecia um espectro, com a pele pálida e rasgada, como se estivesse preso ali há muito tempo. Seus olhos vazios de vida estavam fixos em nós, mas não se moviam. Eu dei um passo à frente, hipnotizado, e ao fazer isso, o homem de repente abriu os olhos e soltou um grito tão alto que fez as paredes tremerem. O som era horrível, agudo, como um grito de alguém que estava sendo torturado. Eu congelei no lugar, incapaz de me mover. Foi quando as lâmpadas começaram a piscar e a casa inteira pareceu ganhar vida. As portas começaram a bater, as janelas se abriram sozinhas e o som de passos ecoou pela casa. A sensação de que estávamos sendo observados se intensificou e eu percebi que estávamos longe de sozinhos. Meus amigos estavam tão aterrorizados quanto eu. Alguns estavam chorando, outros tentavam fugir, mas as portas pareciam não querer abrir. A casa não nos deixava sair. Aquele homem na cadeira não estava mais sozinho. Ouvimos um sussurro baixo e, de repente, sombras começaram a se formar nas paredes, se movendo como se fossem entidades vivas. O homem na cadeira, com os olhos ainda fixos em nós, finalmente falou: "Vocês não deviam ter vindo. Agora nunca mais sairão." Foi então que as portas se abriram de uma vez, e uma força invisível nos empurrou para fora da casa. Caímos todos no jardim, com os corações batendo tão rápido que parecia que íamos morrer. Quando olhei para trás, vi que a casa estava em silêncio novamente, como se nunca tivesse acontecido. Saímos correndo dali e não olhamos para trás. Todos sabíamos que não poderíamos voltar e nunca mais voltamos. Nos dias seguintes, os sentimentos de pavor e angústia não me abandonaram. Eu sabia que havia algo naquela casa, algo maligno, que nos havia observado e nos mantido ali por um motivo que não conseguimos entender. Hoje, anos depois, a casa ainda está lá, vazia e esquecida pelo tempo. Mas quem conhece a história sabe o que aconteceu. A casa, na verdade, não está vazia. O que quer que tenha habitado aquela casa, o que quer que tenha chamado aquela entidade de homem, ainda está lá.